Oi, pessoal da turma TI 32, vamos dar continuidade à nossa apostila de administração 2, na página 10, falando sobre planejamento. Lembrando que semana que vem nós vamos ter uma aula online, na qual vou marcar com vocês, tá? No Meet, para a gente conversar sobre as avaliações, atividades e também o TCC. Em relação ao planejamento, ali na apostila fala, planejar para quê? Então, nós temos dois tipos de planejamento, o planejamento preventivo e o de desenvolvimento. O preventivo, a gente vai manter aquilo que já está bem na organização, a gente deixa que está sendo avaliado e está vendo que está dando certo o que a gente planejou, a gente vai manter esse planejamento. Já o desenvolvimento é quando a gente tem que mudar as coisas para melhor. Vamos supor, tu planejou alguma coisa relacionada ao atendimento ao cliente, tu viu que não está dando certo, tu vai continuar mantendo aquele planejamento? Não, o que você vai fazer? Você vai alterar, vai modificar esse planejamento para ter segurança no processo, né? E plena satisfação do cliente. Então, isso é de suma importância na organização. Depois nós temos ali na apostila, página 11, as bases do planejamento, a formulação dos objetivos organizacionais, né? A análise interna e externa da empresa, que nós vamos ver nas próximas aulas, os pontos fracos e fortes, que a gente chama de FOFA na organização, né? Que é os pontos fracos e fortes da organização, as condições externas, que é o ambiente externo, e a formulação de estratégias para trabalhar com esses ambientes. Dentro do planejamento estratégico, a gente tem algumas coisas que nós já vimos, inclusive estamos colocando no TCC. O ambiente, nós vamos ver valores, missão, visão, isso a gente já viu, as diretrizes, objetivos, estratégias, metas, né, ações, o que eu quero para minha empresa. Tudo isso está dentro do planejamento estratégico. Mas qual é a importância dentro da administração, né, do planejamento? O planejamento é um processo ativo que determina a orientação do caminho a ser seguido pela organização para a gente poder realizar esses objetivos, né? Também a gente trabalha muito dentro do planejamento, análises, decisões, comunicação, liderança, motivação, avaliação, controle, né? E o processo decisório também a gente trabalha dentro da organização. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um ambiente da organização. O que é um ambiente externo? O ambiente externo é fora da organização, o ambiente interno é dentro da organização. Então, fora da organização, a primeira coisa que a gente vai ver é a análise econômica, os fatores econômicos. O que o momento, por exemplo, de pandemia, ele pode afetar no meu negócio, por exemplo, se eu tenho uma organização. O que eu posso melhorar em termos tecnológicos para conseguir, por exemplo, atingir o meu cliente, o meu público? Ambientes políticos, sociais, né? As pessoas estão comprando menos, estão segurando mais um dinheiro nesse momento. Na parte política também está bem complicada a nossa situação. Então, tudo isso a gente tem que ver, né, no ambiente externo. Fora as situações demográficas, de acordo com a região que tu mora. Então, vou citar só um exemplo. Nós estamos numa bandeira vermelha em Porto Alegre. Para as empresas que têm, né, negócio como móveis, como material de construção, loja de roupas e outras mais, né, que não estão podendo abrir as portas, fica difícil, fica complicado. Já quando a bandeira tá laranja, de acordo com a região, consegue abrir, né, esses fatores. Então, até isso hoje em dia a gente tem que cuidar, né, na hora de fazer o negócio. A parte de cultura, será que a cultura das pessoas comprar com delivery? A gente foi meio que obrigado, né, por exemplo, a começar a comprar coisas através de delivery. Tem pessoas que já compravam, mas as empresas foram meio que obrigadas, né, a começar a adquirir essa nova forma, esse novo estilo, né, de acordo com a pandemia. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês no ambiente externo, coisas que a gente tem que analisar.
Quem é que vai trabalhar com o ambiente externo? A comunidade, os usuários, os clientes, os fornecedores, as instituições, as relações internacionais, né? A gente também tem que ver se tem disponibilidade de mão de obra, se as pessoas estão dispostas a trabalhar para a gente, né? Tô dando tudo nesse contexto de ambiente atual, tá? Até eu vou comentar com vocês nessa live que a gente vai ter em relação ao TCC, se continuar a pandemia, né? Vocês vão ter que fazer com base nisso também o TCC de vocês. Mas o que os fatores externos podem influenciar positivamente, por exemplo, a empresa de vocês, né? Então, eu posso, nesse momento de pandemia, criar novas demandas, novos produtos, novos serviços que eu ainda não tinha, como eu falei na outra aula, né? Por exemplo, quem não entregava delivery em restaurante agora está entregando, né? Quem não tinha, por exemplo, muita tecnologia, aplicativos agora está sendo obrigado a utilizar, né? Tá tendo algumas empresas que estão tendo financiamentos alternativos tanto da esfera estadual, federal ou municipal, né? E como eu posso ver no ambiente externo uma ameaça? Forças externas que podem influenciar negativamente no meu negócio. Se o Estado resolver fazer reforma no Estado, no caso de demissões também, que a gente está vendo que está tendo bastante demissão, né? A gente está tendo que demitir muito funcionário para poder ter uma redução de custos. É óbvio que a primeira coisa que uma empresa vai fazer é essa parte de redução de funcionários, né? Contingenciar mais as coisas e também o orçamento que a gente tem, trabalhar dentro do orçamento do dinheiro que a gente tem. Bom, pessoal, então era isso a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar vendo as barreiras de entradas e saídas, né, relacionadas aí ao ambiente, e vamos ver um pouquinho do ambiente interno. Abraços e bom final de semana a todos.